problema é quando vai lavar, né? Isso dá aquela sensação. Não, mas é porque eu queria muito tirar o loiro, já tava bem. Aí eu falei, não, vou cortar. Só que eu fui assim, vamos cortar, não tem horário pra cortar, cara, não vou cortar. Vamos lá, te levo. Aí eu corta curta. Eu falei pra minha filha, não, então já pega agora aqui, porque eu falei pra minha, porque eu tô mexendo. Aí ele falou assim, corta curta. Eu falei, não, vou tirar bastante porque tá bem machucado. Mas no fim, ficou pra tirar. Eu falei, quanto é o corte? Ele 68. Eu falei, corta de um assim. Eu falei pra ele. Que eu quero parecer aqui só ano que vem. Aí me vantagem. Onde é que tá a casa de vocês? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Senhor, por mais esse tempo. Obrigado porque a igreja está aqui reunida. Deus, queremos prestar culto ao Senhor. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor aceite o nosso culto. Queremos te pedir, Senhor Deus, que o Senhor nos ajude a entender a tua palavra. Ó Deus, que tudo aquilo que for falado aqui, tudo aquilo que for ensinado aqui, tudo aquilo que nós fizermos, Senhor, seja do teu agrado. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que nós oramos, agradecidos ao Senhor, confiados no Senhor. Amém. Você pode ficar em pé? Não vivemos num regime de monarquia, mas a gente acompanha aqueles países que têm reis, rainhas, e as autoridades têm exatamente esse tipo e esse tratamento. Existe muito essa coisa da submissão, essa coisa de você se erguer, de você se prostrar, de você se ajoelhar diante daquela autoridade. Talvez um bom exemplo disso
esteja na Inglaterra, um país assim que a gente vê melhor, fica mais em destaque, um país que ainda tem regime de monarquia. Mas eu entrei com esse assunto exatamente porque a gente vai cantar uma canção agora que fala sobre adoração, o objetivo para o qual eu vim aqui, eu espero que você também tenha vindo aqui, que é adorar o nosso Deus, aquele que é o Rei dos Reis, aquele que é o Senhor dos Senhores. E o verbo adorar, em hebraico, ele significa você se entregar, você submeter-se. É assim como talvez a gente pudesse comparar, nós nos humilharíamos diante do rei, de algum rei. E em Salmo capítulo 95, versículo 6, tem uma chamada que diz assim: venham, adoremos, prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Esse é o chamado da hora, para que nós adoremos, para que nós nos prostremos, para que nós nos entreguemos ao Senhor Todo-Poderoso. E tem outra palavra que está lá no Novo Testamento, que tem outro chamado, Romanos capítulo 12, versículo 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Que este seja o nosso culto racional. Racional. Que esse culto seja do agrado do Senhor. Vim para adorar-te, Senhor. Que essa seja a chamada, que essa seja a palavra de ordem. E que nós todos, no mesmo espírito, numa mesma voz, numa mesma força, nos humilhemos diante do Senhor Todo-Poderoso. Vim para adorar-te, Pai. Louvemos a Deus.
nosso tempo de culto e agora vai ser o nosso tempo de oferta, de ofertar ao Senhor. Nós temos costumeiramente fazer isso na parte final do nosso culto sempre, porque entendemos que a oferta ao Senhor é uma resposta ao Evangelho, mas hoje, por causa das nossas atividades que vamos ter durante a nossa programação, a gente vai fazer nesse momento. Eu tenho falado aqui todo domingo que a oferta é um coração que está grato por aquilo que Deus fez na sua vida. O momento de ofertório aqui na rede, quando nós ofertamos ao Senhor, as pessoas que vêm aqui e entregam parte dos seus recursos, elas fazem porque elas foram alcançadas pelo amor de Deus. E quando elas entregam aqui, elas não entregam por obrigação, elas não entregam porque é uma ordem, porque alguém mandou elas entregarem, elas não entregam porque se elas não fizerem, Deus vai amaldiçoá-la ou vai abençoá-la se ela entregar mais, não é isso. Cremos que Deus nos deu todas as coisas que precisamos em Cristo Jesus. E quando nós compreendemos isso, nós somos livres para amar ao Senhor e servir ao Senhor em todas as áreas, inclusive os nossos recursos. Então aqui nessa igreja, nós entendemos claramente que quando alguém oferta ao Senhor, ela faz voluntariamente, ela faz com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. Ninguém faz por obrigação. É claro, os membros dessa igreja assumiram alguns compromissos com essa igreja, nós contamos com esses compromissos, nós fazemos nosso orçamento nesses compromissos, mas é assim que Deus tem cuidado de nós. E Deus tem dado muito mais do que precisamos para a glória dele. Então, se você essa noite estiver preparado para ofertar ao Senhor, faça isso com essa alegria. Se você de alguma forma acha que entregar aqui 10 para que você vai receber 20 amanhã, não faça isso. Nós entendemos que não se deve barganhar com o Senhor. Então jamais entregue pensando em receber mais, jamais entregue 10 pensando em ganhar 20, porque não é assim que funciona. Entregue com alegria, segundo aquilo que Deus colocar no seu coração. Nós temos uma política muito séria de administração financeira nessa igreja. Temos pessoas muito sérias administrando esses recursos e fazemos isso com muita seriedade porque prestamos contas para Deus. Então, nesse momento, faça isso com alegria. Se você estiver preparado para ofertar, quiser, pegue um envelope ali com o pessoal da recepção. Vamos juntos continuar adorando a Deus através das canções, louvores e também através dos nossos recursos. Mostra
Depositadas aqui. Muito obrigado, Deus, pela vida das pessoas que entendem, Senhor Deus, essa vontade, tem essa vontade no coração de estarem ofertando para a Tua obra. Mas Deus, pedimos ao Senhor que o Senhor continue nos abençoando, Deus, que o Senhor continue esclarecendo a nossa mente, Deus, que o Senhor continue trabalhando em nossa vida, Deus, para que nós tenhamos sempre a consciência, Deus, de estar ajudando as pessoas, de estar sustentando a obra do Senhor aqui na terra. Deus, e que, Senhor Deus, essa obra se espalhe, Senhor Deus, e que também essas finanças, Senhor Deus, sejam sempre aprovadas pelo Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, é que nós oramos, nós agradecemos a Ti. Amém. Palavras, me aproximo, quebra
gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor, a cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Deixa umas crianças aqui à frente, junto com as crianças, tio Felipe, Natália, tia Milinha, Marcela, tio Vitor e tia Paula. As crianças vão para outra sala, as crianças de 0 a 2 anos vão ficar no aniversário, de 3 em diante até 8, né? Vão para o departamento infantil, para a sala infantil. Nós vamos orar agora, mais uma vez. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo. Muito obrigado, Deus, por esse tempo. Muito obrigado porque as crianças vieram. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem instruído, Senhor Deus, pessoas a trabalharem com elas. Deus, agora queremos pedir, Senhor Deus, que essa mensagem fique gravada no coração delas. Senhor Deus, nós pedimos que o Senhor instrua os teus servos, que instrua os professores, para que eles falem, Senhor Deus, na linguagem das crianças, Senhor Deus, para que as crianças, Senhor Deus, captem, Senhor Deus, e um dia também venham ter um encontro com o Senhor Jesus. Ó, Senhor Deus, pedimos que o Senhor também fique conosco, com os adultos, com aqueles que estarão aqui, para que também o Senhor instrua o teu servo, o teu Tiago, para que traga com fidelidade a tua palavra. Ó Deus, e que todos nós, Senhor Deus, saímos daqui também com essa palavra, Senhor Deus, guardada em nosso coração, que possamos viver segundo a tua palavra e compartilhar com as pessoas que convivem conosco tudo aquilo que nós recebemos aqui. Em nome de Jesus é que nós oramos, agradecidos ao Senhor. Amém. Vocês podem seguir. Boa noite a todos. Você que está aqui pela primeira vez, o nosso muito obrigado. Que bom que você veio cultuar com a gente. Nosso desejo, a nossa oração é para que Deus possa falar ao seu coração, que tem falado ao nosso, que você possa realmente ter um tempo bem especial, para que a palavra de Deus possa realmente encontrar corações aqui preparados para ouvir a voz dele, para responder positivamente a palavra dele. E nós estamos estudando a carta que Paulo escreveu aos Efésios. É uma carta muito, mas muito especial. E nós estamos aqui semanalmente estudando sobre essa carta. Começamos há 4 semanas atrás, há um mês atrás, esse é o nosso quarto estudo. Estamos falando sobre essa preciosa carta que Paulo escreveu. Como eu tenho dito aqui, os grandes comentaristas, os grandes estudiosos da palavra, eles não economizaram adjetivos, não economizaram qualidades para essa preciosa carta do Novo Testamento. E talvez a melhor forma de resumir a carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso é talvez a expressão mais sublime do Evangelho. É o Evangelho apresentado de forma mais majestosa. É assim que os comentaristas, estudiosos da Bíblia apresentam essa preciosa carta. E ela traz uma divisão até que inspirou o nosso tema aqui. A gente pode ver essa carta em 2 partes. Você pode ver aí, ela tem 6 capítulos. Podemos pegar os 3 primeiros capítulos e estudar esses 3 primeiros capítulos e perceber que nele, Paulo se preocupa em dizer o que Deus fez por nós. Isso é muito importante. Entenda muito bem isso. Capítulo 1 até o capítulo 3, o apóstolo Paulo se preocupa em dizer o que Deus fez por nós. O que Deus fez pela humanidade
o que Deus fez por nós, homens e mulheres pecadores. Ele se preocupa em falar sobre a ação de Deus, a ação majestosa de Deus em alcançar nós pecadores. E a partir do capítulo 4, ele inverte. E Paulo começa a falar como que nós podemos responder a essa ação de Deus. O que Deus fez por nós e o que nós podemos fazer por Ele. Por isso, então, esse tema. O que nós cremos, o que nós entendemos daquilo que Deus fez por nós, da forma como Ele nos salvou, da forma como Ele nos alcançou, e depois como nós vivemos. Como nós podemos responder a esse amor. Agora, preste muita atenção. Essa ordem jamais pode ser invertida. Paulo não escreve só inspirado pelo Espírito Santo, só por escrever nessa ordem, não. Se você inverte essa ordem, você cria algo chamado religião. Porque a religião, ela inverte isso aqui. A religião, ela propõe como você deve viver no lugar, como que você deve fazer de uma forma para que você possa alcançar o favor de Deus, e aí então Deus vai derramar o favor dele sobre você. É uma inversão e perigosa inversão. Aqui não. O Evangelho apresenta o contrário. Quem é Deus, o que Ele fez, como Ele nos salvou, como Ele nos alcançou com a sua graça e com o seu amor. E quando você é transformado por essa graça, quando você é transformado por esse Evangelho, aí sim, você começa a viver uma vida de acordo com essa mensagem, com essa transformação. Então, nós começamos desde o capítulo 1 aqui, versículo por versículo. Falamos do capítulo 1, a gente começou, foi a primeira pregação, talvez um dos textos mais preciosos da Bíblia. Depois você lê novamente, caso você não leu ainda. Efésios capítulo 1, versículo 3 até o verso 14, é um dos textos mais majestosos das Escrituras. Ele é tão profundo, ele é tão majestoso, que os comentaristas dizem que, olha, esse texto só pode ter vindo direto do trono da graça de Deus. Mente humana não poderia ter concebido Efésios capítulo 1, do verso 3 ao 14. E nós vimos aqui que ele fala basicamente da forma como Deus nos alcançou. Ele fala do papel da Trindade em nossa salvação. Foi o que nós vimos aqui há 3 semanas atrás. A forma como Deus Pai planejou, elegeu, predestinou antes da fundação do mundo. A forma como Deus Filho executou o plano do Deus Pai. E a forma como Deus Espírito continua trabalhando e chamando a sua igreja, chamando os eleitos para a salvação. Nós vimos isso há 3 semanas atrás. Há 2 semanas atrás, falamos sobre algumas crenças importantes da fé cristã. Nós falamos aqui sobre que nós temos uma fé visível, amor uns pelos outros, cremos num Deus que agiu e continua a agir na história, cremos no Evangelho que é vivo e que deve crescer em nossos corações, e principalmente cremos na centralidade de Cristo na história. Isso foi há 2 semanas atrás. Na semana passada, eu sei que muitos estavam aqui na semana passada, nós estudamos o difícil texto do capítulo 2. Você logo bateu o olho aí no capítulo 2 de Efésios, você vai ver que Paulo começa, onde Paulo ele descreve, ele não esconde a triste e difícil realidade do homem sem Deus. É um texto pesado, é um texto obscuro, é a verdade nua e crua a respeito do homem. Eu não sei quantos estão então antenados, né, em documentários, né, que são relevantes, né, que são muito atuais. Eu lembro de um documentário de um candidato à presidência americana, ele não ganhou, eu não lembro com quem que ele concorreu, não sei se foi com Bush ou com Obama, não lembro quem foi, mas acho que o nome do candidato era Al Gore. Lembra desse cara, Al Gore? Ele bolou um documentário, lembra Uma Verdade Inconveniente, falava sobre aquecimento global. Não sei quantos aqui já assistiram, algumas escolas até passam o documentário para os alunos. Foi um documentário assim que marcou essa chamada para o aquecimento global, né? E o título do documentário era Uma Verdade Inconveniente. Era uma verdade indigesta que não era muito legal de ser dita, porque o documentário apontava e aponta, né, como o homem está dando passos largos para a destruição do planeta, e por isso levava esse título. E talvez esse título seria um bom título para esse texto aqui do capítulo 2. Uma verdade inconveniente, só que uma verdade divina. Mas uma verdade inconveniente com respeito ao homem, quem realmente nós somos, quem realmente é o homem sem Deus. Isso nós vimos na semana passada. Vimos que o homem sem Deus, ele está morto espiritualmente,
O homem sem Deus, ele é escravo. Ele é escravo do sistema mundano, lembram? Ele é escravo do próprio Satanás. Ele é escravo dele mesmo, da sua própria natureza pecaminosa. O homem sem Deus está condenado. Ele, por natureza, está debaixo da ira de Deus. É um difícil texto de Efésios, capítulo 2, do verso 1 até o verso 3. Nós chamamos isso aqui de depravação total. É a triste realidade do homem. Só para você ter uma ideia, eu já vou entrar no texto de hoje, mas eu quero situar bem vocês disso. E é importante para o texto de hoje. Existe um grande pregador americano chamado Jonathan Edwards. Ele foi pregador do século XVIII. Ele é muito conhecido, muito famoso. Ele foi responsável por um avivamento numa fase importante dos Estados Unidos, da colonização dos Estados Unidos. E Jonathan Edwards conta a história que ele não era um grande pregador. Mas existe um sermão dele que ficou marcado na história toda como um dos melhores sermões da história. Sabia disso? Ele pregou um sermão que ficou talvez assim, eternizado na história como um dos sermões mais impactantes. Sabe qual era o título do sermão? Pecadores nas mãos de um Deus irado. Olha que título gostoso, né? Vamos convidar um amigo para esse culto. Qual vai ser o tema? Pecadores nas mãos do Deus irado. Até assusta um pouco assim, né? Mas ele pregou. E conta essa história que à medida que ele pregava esse sermão, ele estava tão tomado pelo Espírito Santo, enquanto ele pregava essa mensagem, olha que loucura, que as pessoas começaram a realmente compreender a dureza daquelas palavras, do que era realmente ser um pecador na mão de um Deus santo. E conta essa história que as pessoas ficaram tomadas dessa consciência do seu pecado, das suas vazias, das suas fragilidades, que as pessoas começaram a gritar durante a pregação, de temor, de medo que elas estavam sentindo. Outros começaram a se levantar, olha que loucura, e começaram a arranhar as paredes, porque eles estavam tomados por essa consciência, por essa realidade, do como é a realidade do homem sem Deus. Já pensou que loucura é isso? Conta essa história que ele teve que parar de pregar, esperar o pessoal se acalmar para que ele pudesse continuar a sua pregação. E é claro que a gente não quer repetir de maneira nenhuma isso aqui, né? Pode ficar tranquilo aí, mas é só para você se conscientizar de como que você realmente ter noção do que é o homem sem Deus. Eu lembro de uma história, parece que um seminarista, sempre são seminaristas, né? Mas parece que um seminarista uma vez, ele decidiu pregar esse sermão de Jonathan Edwards na igreja. Ele queria impactar, queria dar uma impressão para a igreja. Existe transcrito esse sermão de Jonathan Edwards. Pode até pesquisar no Google lá, bota lá Jonathan Edwards, bota o tema do sermão, vai aparecer toda a transcrição, o esboço do sermão dele. E parece que o seminarista um dia decidiu fazer isso. Ele falou, acho que vou ter que impressionar a igreja. E ele decorou o sermão todo, olha que loucura. Ele decorou todo o sermão de Jonathan Edwards e disse que estava todo empolgado, porque aquele dia ele ia arrebentar, um sermão famoso da história. E de fato, parece que enquanto ele contava a pregação, enquanto ele pregava, as pessoas caíam também, de sono e de tédio, né? Porque ninguém estava entendendo nada, era uma linguagem antiga, não fazia o mínimo sentido, e realmente não é assim que funciona, né? Mas é isso que Paulo faz em Efésios 2, de 1 a 3. Ele quer nos conscientizar da dura realidade do pecado humano. Agora, por que ele faz isso? E aqui nós vamos entrar no tema de hoje. Por que Paulo faz isso? Ele começa tão pesado assim, ao ponto de, como eu disse para vocês semana passada, ao ponto de algumas versões bíblicas até alterarem um pouquinho o sentido do texto, a ordem do texto, para tentar aliviar. Porque ele começa logo com o pé no peito, capítulo 2, vocês estavam mortos, assim que ele começa, e algumas versões colocaram no início, e ele nos deu vida estando nós mortos, né? Ele jogou lá do versículo 5, lá para o início, para tentar suavizar por que ele é tão pesado assim. E a resposta é, porque se você realmente entender o buraco que você se encontra sem Deus, você vai conseguir compreender o que Deus fez para tirar você de lá. É por isso que Paulo faz isso. Quando você realmente compreende o tamanho da sua encrenca que você está vivendo sem Deus, o tamanho do problema que você se meteu, quando você entende a gravidade do seu pecado, quando você tem uma ciência disso, só assim você vai conseguir compreender o tamanho do amor e da graça de Deus por você. É só assim que você vai conseguir entender a salvação. Que dos evangelhos quer dizer boa notícia. Mas para você realmente entender essa boa notícia,
Para ela ser realmente uma boa notícia para você, você precisa compreender uma má notícia antes. Você precisa compreender a gravidade e a seriedade da sua situação sem Deus. Como resumiu muito bem um pastor puritano chamado John Flávio, ele diz o seguinte, olha, enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce. Enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce. Enquanto você não compreender quem você realmente é sem Deus, enquanto você não compreender realmente onde você estaria hoje se não fosse Deus intervindo na sua história, você jamais vai conseguir olhar para o Evangelho, você jamais vai conseguir cantar o que nós cantamos aqui, realmente agradecido, realmente com o seu coração assim, completo e cheio de amor e de graça por Jesus, se você não compreender quem você é sem Deus. Então, já iniciando a pregação de hoje, se no versículo 1, 2 e 3, do capítulo 2, Paulo ele vai lidar de maneira muito brutal, com uma brutal sinceridade e transparência, sobre o pecado do homem, do versículo 4 até o versículo 10. Serão 7 versículos, de uma brutal transparência também, mas a respeito do amor, da graça, da misericórdia e da bondade de Deus. E é para lá que nós vamos olhar hoje. Se você tiver sua Bíblia aí, Efésios capítulo 2, está até aqui na projeção, caso você queira acompanhar comigo. Nós vamos estudar do 5 até o 10, mas eu botei o 4 ali também para introduzir o tema. E aí nós vamos olhar para essas passagens hoje e ver e tirar daí sobre lições sobre o que nós cremos e como nós devemos viver. Tá bom? Diz assim, olha a palavra de Deus. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar às eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Vamos orar? Baixa a cabeça e feche os olhos. Eu vou dar alguns segundos para você orar por você mesmo e orar por mim. São alguns segundos só que eu vou dar para ti. Por você ora assim, Senhor, por favor, não me impeça de ouvir a tua voz hoje à noite. Fala assim, Senhor, não permita que eu atrapalhe o teu agir em minha vida hoje à noite. Não deixe que nada possa me desconcentrar. Talvez está um pouco quente, já pedimos para melhorar o ar-condicionado. Talvez você tenha alguma coisa na tua cabeça agora, do dia, da semana, não sei. Fala assim, Deus, por favor, se o Senhor existe, fale comigo, transforme minha vida, por favor. Faça essa oração para o Senhor. Ora por mim. Fala, Senhor, por favor, não deixe o Tiago estragar também o teu agir. Não deixe ele atrapalhar. Usa a vida dele se assim o Senhor quiser. Senhor, nós temos certeza de que o Senhor está ouvindo todos os corações aqui nesse instante. Nós vamos refletir um pouco mais sobre a Tua Palavra, nesses próximos minutos. Então, por favor, Deus, tenha liberdade em nosso meio, fale ao nosso coração, à nossa mente. Por favor, Deus, nos transforme, nos exorte, nos encoraje, faça o que o Senhor tiver que fazer em nossas vidas nesse instante. Para que a Tua Palavra possa encontrar aqui corações preparados para ouvi-la e principalmente, Deus, para obedecê-la. Fala, Senhor, no nosso coração, não permita, Deus, que eu atrapalhe o Teu agir. Esse é meu desejo, essa é a minha oração. Em nome de Jesus, amém. Queridos, nós vamos conversar hoje aqui a respeito sobre Deus, o que Deus fez. Semana passada falamos sobre o que é o homem sem Deus. Hoje é dia de falar sobre o que nós cremos que Deus fez. O que nós cremos que Deus fez. O que cremos sobre a ação de Deus em salvar pecadores. Como que Ele fez isso? E nós vamos fazer isso através de 3 perguntas para o texto, para ficar bem fácil.
de maneira bem dinâmica para a gente. Tá bom? Nós vamos perguntar para o texto o que Deus fez, por que Ele fez e para o que Ele fez. São 3 perguntas para o texto para nos ajudar nesses próximos minutos, tá bom? O que Deus fez, por que Ele fez e para o que Ele fez, tá bom? Vamos começar com a primeira pergunta. O que Deus fez? O que esse texto nos mostra sobre a ação de Deus? O que Deus fez? E talvez a melhor resposta para essa pergunta seria tudo. Eu sei que tudo pode parecer muita coisa ou pode parecer vago, não é verdade? Mas essa é uma boa resposta. Deus fez tudo. Depois de Paulo apresentar quem é Deus no versículo 4, porque 1, 2 e 3, só bordoada sobre os homens. A nossa dura realidade. Mas no capítulo 4 ele apresenta Deus. Capítulo 4, no versículo 4, ele diz, olha, não, mas todavia Deus, ele diz quem é esse Deus. Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, ele apresenta Deus aqui. E à medida que ele apresenta Deus, ele começa a dizer o que esse Deus fez. Como eu disse, eu gosto de pensar nisso, essa conjunção aí, todavia ou mas, é talvez a melhor conjunção da história. Eu até cheguei a citar semana passada, de todas as vezes, de todos os escritos, de toda a história, desde escritos lá de Aristóteles, de Platão, lá da Grécia Antiga, até os milhares ou talvez bilhões de livros escritos hoje em dia, de todas as conjunções adversativas que são usadas nesses escritos, mas, porém, entretanto, eu creio que de toda a escritura, de todo o universo, essa conjunção é a mais bela e a mais importante. Porque ele interrompe esse pensamento drástico sobre o homem e ele vai apresentar Deus. Quem é esse Deus e o que ele fez. E Paulo vai talvez nos mostrar 3 coisas que Deus fez por nós, pecadores. Eu quero rapidamente colocar o que Deus fez nessas 3. Em primeiro lugar, Paulo diz que Deus nos deu vida. Logo no início do versículo 5. Lembra que Paulo começa dizendo que nós estávamos mortos? Nós estávamos mortos. Essa morte aí era uma morte espiritual, lembra da semana passada? E aqui, se a morte é uma morte espiritual, é óbvio que aqui também é uma vida espiritual. Mas o que isso quer dizer? Tudo bem, eu entendi que Deus nos deu vida. Mas o que isso quer dizer? Defina a vida. E é complicado definir vida aqui, não é verdade? Cada um aqui talvez vai ter um conceito sobre o que é a vida. Alguns vão por conceitos mais técnicos e biológicos sobre a vida, sobre a existência. Alguns vão para conceitos mais filosóficos, existenciais sobre a vida. Mas o que é vida? O que é vida espiritual? Qual o significado disso aqui? E eu não consigo pensar em outra resposta, a não ser perceber que quando Paulo fala vida aqui, ele está se referindo a você compreender para que você realmente foi criado. É você compreender que realmente alegria, satisfação, esperança, paz, pode ser encontrada em uma pessoa, Jesus Cristo, o próprio Deus. Eu creio que isso é vida. É você ter a sua mente aberta para você realmente compreender por que você foi criado, e quando você entende que você foi criado para viver para Deus, para a glória de Deus, e que vida é uma vida próxima daquele que é a vida, por assim dizer, que é o próprio Deus. Eu fico pensando assim, né? A gente tem algumas expressões, né? Não sei se você já usou a expressão, isso é vida, já usou a expressão, isso que é vida, já usou a expressão em algum momento da sua vida? Quando você, de alguma forma, está realizando algo muito legal, não é? E aí você olha e fala assim, cara, isso aqui que é vida, né? Porque a sensação daquele momento de alegria, de realização, de completude, talvez ela foi tão forte em você, que você falou, cara, é isso aqui, isso que é vida. Já aconteceu isso com você? Eu lembro que uma vez eu fiz um cruzeiro. Já fizeram um cruzeiro? Cara, cruzeiro é um negócio muito legal. Junta dinheirinho, vale a pena. Cruzeiro é muito legal, né? E eu fiz um cruzeiro uma vez. E eu lembro que, né, eu, a Mirim, né, minha esposa, quando a gente subiu naquela parte de cima do cruzeiro, sabe aquela parte que a gente vê nas fotos, né? E aí tem as piscinas, tem as jacuzzi, olha, é um bonito o negócio, né? Eu lembro quando eu cheguei, ali tem as piscinas, as jacuzzi, tinha várias churrasqueiras, assim, e o pessoal fazendo assim, fazendo carne
assando na brasa, carne, e você montava o seu lanche, você montava o seu hambúrguer, e tinha milho, tinha comida à vontade, tinha refrigerante à vontade, e aí você comia aquele lanche e entrava naquela banheira quentinha, naquela jacuzzi, e eu olhei e falei, cara, isso aqui é vida, não é não? Assim, aquele senso de realização, de alegria, de paz, né? Você está de férias, cara, que coisa maneira isso. Mas durou pouco tempo. Durou muito pouco tempo. Né? E não só isso, não foi só o cruzeiro que durou pouco. Aquele ambiente sim, é muito legal, mas enjoa. A jacuzzi é uma delícia. Mas fica uma jacuzzi quente num sol de 40 graus, que delícia que é. Não é tão gostoso assim. É legal no início. Você fala, isso aqui que é vida. Depois você começa a pensar que você não está molhado, você está suado, daquele calor, daquele vapor, não está gostoso ali, né? Aquela vida, ela passou rápido demais, né? Mas nós temos alguns vislumbres assim, dessa sensação de estarmos completos, de estarmos plenos, de estarmos felizes. Nós temos, às vezes, alguns vislumbres rápidos disso, mas não é disso que eu estou falando. O que Paulo está colocando aqui é quando Deus nos deu vida, Deus está dando a possibilidade de vivenciar isso de maneira muito mais exponencial. De vivenciarmos realmente o que é vida em todos os seus sentidos. Ela só pode ser encontrada em Deus. E foi justamente isso que Deus nos deu. Ele nos deu um novo propósito, um propósito perfeito, viver para Ele. E essa é a melhor coisa que pode acontecer com homens pecadores. Terem seus olhos abertos para a realidade que agora a vida realmente faz sentido, mas ela não faz sentido no videogame, o que é muito legal, mas se você colocar a tua vida nisso, vai ficar frustrado. Ela não faz sentido em bens materiais, é muito legal ter, mas se você colocar a tua alegria somente nisso, se isso for vida para você, você vai se arrebentar. Não é no dinheiro, que embora seja muito bom, mas se isso for vida para você, você vai se arrebentar. Não é na beleza, que é muito legal ser bonito. Eu sei como é, tô brincando, né? Porque é muito legal, mas isso vai passar, não é por aí. Qualquer coisa que você coloque, não, isso aqui é vida, cara, você está cego, porque isso não é vida. Isso é muito legal, mas é passageiro, dura pouco. Se você colocar a tua alegria, a tua esperança, o teu senso de significado nisso, você vai se quebrar a sua cara. Não é futebol. Eu vejo os flamenguistas aí, meu Deus, que povo diferente flamenguista. Não ganha o jogo, é épico, não aguento mais, cara, né? É tal empolgação, tal... Cara, que loucura. O Flamengo é 880, né? Mas Jesus morreu por vocês também, tá bom? Mas é isso. Paulo diz que Deus nos deu vida, mas não só isso. Em segundo lugar, Deus também nos ressuscitou. Versículo 6. Ele não só diz que nos deu vida, mas olha que continua no versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo. É claro que ressuscitar é trazer alguém à vida. Mas por que são coisas distintas aqui? Será que não podia ficar só, olha, vocês estavam mortos e Deus te deu vida? É claro que Ele ressuscitou vocês. Mas por que Paulo fez questão de deixar muito mais enfático que também nos ressuscitou, além de ter nos dado vida? E queridos, quando eu olho para o verso de 1 a 3, eu percebo um contraste aqui. A impressão que eu tenho ao estudar esse texto essa semana foi tudo aquilo que ele fala no 1 a 3, que nós éramos sem Deus. Paulo se preocupa em colocar que agora com Deus é literalmente o oposto. Então, se nós estávamos mortos espiritualmente, agora é possível ter vida, significado, sentido. Já há um contraste. Ele diz no 1 a 3 que nós não só estávamos mortos, mas lembra? Nós estávamos seguindo o curso desse mundo de maneira automática. Nós não tínhamos escolha. A nossa escolha era para o pecado, a nossa escolha era para o mal. Nós seguimos o movimento. Lembra? Eu falei sobre sexualidade, por exemplo, né? O mundo está indo numa área de sexualidade e as pessoas sem Deus, mesmo meio que sem escolha, elas vão caminhando por aquilo ali, mas quando natural para elas abraçarem esse sistema de valores totalmente contrário à vontade de Deus. E quando eu vejo que Deus nos ressuscitou, a impressão que eu tenho é que Ele não só nos deu vida, mas a ressurreição aqui, ela traz a ideia de uma possibilidade de uma vida diferente. Porque veja bem, ressuscitar para uma mesma vida não faz sentido, não é verdade? A gente acha muito legal as ressurreições da Bíblia, tirando Jesus Cristo, é claro, mas todos os milagres de ressurreição de Jesus foram fenomenais, de fato, tiveram um impacto muito grande naquele momento. Mas a pessoa morreu de novo, não é verdade? Lázaro,
gente olha lá Lázaro, João capítulo 11. Uau, cara, Jesus mandou Lázaro vir para fora, joia. Mas anos depois Lázaro morreu, ele está morto. Talvez Lázaro voltou a viver, o que é muito joia, mais alegria, mas também mais tristezas, na verdade. A gente não sabe como é que foi a vida de Lázaro, né? Às vezes foi um fiasco depois, pô, deixar de ser morto, não sei como é que foi, né? Mas o fato é que não faz sentido você ser ressuscitado com a mesma vida. E aqui então implica dessa ressurreição ser uma ressurreição para uma vida diferente. A ideia aqui é que quando nós nos encontramos com Deus, Ele nos dá a possibilidade de viver uma vida completamente diferente. Nós íamos para aquela direção. Quando Deus nos alcançou, quando Deus nos salvou, nós passamos a ir para uma direção totalmente contrária. E eu creio que essa é a ideia de Ele nos ressuscitou. É muito mais do que uma ressurreição, é uma transformação. E eu acho que você sabe o que eu estou falando. Eu tenho certeza que todo mundo aqui conhece, ou talvez essa seja a sua história, de alguém que estava ainda para um rumo, que aos olhos humanos, ninguém conseguia convencer aquela pessoa do contrário, mas hoje ela é uma outra pessoa. Você conhece alguém assim? Que aos olhos humanos é impossível explicar. Como que alguém que talvez estava tão afundado em drogas, por exemplo, mas tão afundado em drogas, e que todos os estudos até mesmo de medicina sobre o homem, todos apontavam, não, olha, humanamente falando, sem remédio, sem internação, olha, é impossível alguém se libertar do crack, por exemplo. Mas Paulo está dizendo, não, é possível alguém se libertar do crack. Porque quando essa pessoa encontra com o amor de Deus, ela é uma nova pessoa, e ela passa uma ressurreição, e isso implica uma possibilidade de trilhar um caminho totalmente diferente. Então, como que alguém que estava totalmente entregue às drogas pode sair dessa? Por causa ele ressuscitou. Como que um cara ruim, um cara mau, um assassino, pode se tornar um cara doce e amável e pagar sua pena, mas ser outra pessoa quando ele tem encontro com Deus? Conhece aqueles testemunhos, sabe? O cara começa a contar um monte de coisa ruim da vida dele, né? É até ruim, às vezes o cara conta até mais coisa da vida ruim do que da boa. É até perigoso isso, né? É quase que ele fala tanta vida ruim, às vezes ele fala com tanta empolgação daquilo, que quando ele fala de Jesus, parece que, não, mas aí Jesus me salvou. Só para chutar, que droga. Não é essa a ideia. Mas a gente olha para situações como essas e percebe, cara, é só o poder de Deus. Como que um cara mulherengo, um cara infiel, pode mudar e passar a amar sua esposa e sua família? Só através do poder de Deus, dessa ressurreição aí. Como que um pai, às vezes irado, um pai sem paciência, um pai bruto com seus filhos, como que um marido, às vezes irado e grosseiro e bruto com a sua esposa, como que um cara desse pode mudar da noite para o dia, se tornar um cara amável, um cara que se doa pela família, um cara sábio, educado, só pelo poder de Deus? Como que uma esposa, às vezes, rixosa, briguenta, xarope, pode voltar a ser uma esposa amável também, que cuida do seu marido, da sua família, só pelo poder de Deus? Queridos, eu já ouvi várias vezes pessoas dizerem, não, as pessoas não mudam. E eu digo, é verdade, se por elas mesmas elas não mudam. Elas podem dar uma repaginada, elas podem dar uma disfarçada, mas não, de fato, por elas mesmas elas não mudam. Mas nós cremos num Deus que dá vida e que ressuscita. E que essa ressurreição, ela implica num rumo oposto, um caminho completamente diferente. Em terceiro lugar, o que Deus fez, Ele também nos exaltou. É bem legal isso aqui. Olha no versículo 6, a parte final do versículo 6. Ele nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mais uma vez aqui é um contraste. Se antes estávamos condenados ao inferno, agora o que Deus nos fez ao nos salvar é nos dar uma nova condição, uma nova posição. Se antes eram condenados, escravos, agora nós temos uma condição de nos assentarmos ao lado do próprio Cristo. Olha que diferença. Antes a condição era
condenados ao inferno, agora por causa de Deus, por causa daquilo que Deus fez, podemos nos assentar na eternidade toda ao lado de Cristo. Iremos reinar com Cristo por toda a eternidade. É uma nova função, é um novo destino que Deus está nos dando aqui. E só um detalhe, tanto dar vida, ressuscitar e exaltou, foi justamente aquilo que Deus fez com Jesus, não é verdade? Deus trouxe Jesus à vida, Deus ressuscitou Jesus e Deus o exaltou e colocou a destra do Deus Pai. É legal pensar que o poder de Deus, que atuou no seu próprio Filho, em todo o processo de salvação da humanidade, é o processo de Deus em nossa vida, no processo da nossa salvação individual, da macro e da micro. É fenomenal perceber que, por isso que Paulo coloca todas as coisas com Cristo, em Cristo. O poder de Deus em operar Cristo, em ressuscitar Jesus dos mortos, que ele fala isso no capítulo 1, é o poder de Deus em nos ressuscitar e nos fazer de novo. Queridos, esse texto ele está falando, entenda muito bem, do milagre que é a salvação. A salvação é um milagre de Deus. Alguém entrar por aquela porta aqui, nesse hotel, alguém talvez que nunca pisou numa igreja cristã, talvez seja esse o teu caso. Ou alguém talvez que já faz parte da igreja cristã desde nascença, mas nunca realmente entendeu o que é o Evangelho. Entenda bem, para você ser alcançado pelo amor e pela graça de Deus, não é você que tem que fazer algo, não. É o milagre do próprio Deus. É loucura pensar isso, mas é o que ele está nos colocando aqui. É uma ação miraculosa de Deus. Milagres existem. E quando um pecador se arrepende, está aí o milagre do próprio Deus. Porque o que Paulo está colocando aqui é o que Deus fez. Ele nos dá vida, Ele ressuscita, Ele nos exalta. Agora, por que Ele fez? Vamos seguir em frente. Por que Deus fez isso? E as palavras que Paulo usa para escrever os atributos de Deus são as palavras que ele usa para revelar os seus propósitos. As palavras, olha aqui, misericórdia, graça, amor, bondade, são palavras que se repetem ao longo do texto e que revelam o motivo pelo qual Deus fez o que Ele fez. Misericórdia e graça, queridos, são expressões do amor de Deus. Misericórdia, como disse semana passada, lembra o que é misericórdia? É Deus não dar o que nós merecemos, certo? Nós merecíamos condenação. Quando você lê Efésios de 1 a 3, você fala, uau, esse cara sou eu, né? Você se depararia, esse cara sou eu, e realmente o que eu mereço é condenação. E aí quando Paulo fala que Deus é misericordioso, ele fala assim, olha, Deus não vai dar o que vocês merecem. Isso é misericórdia. E graça é Deus dar o que a gente não merece. É Deus nos dar vida, é Deus nos ressuscitar, é Deus nos fazer assentar ao lado dele por toda a eternidade. Nós não merecíamos isso, mas isso é graça de Deus. Então a misericórdia e a graça de Deus é o motivo pelo qual Ele fez tudo isso. Ele não deu a condenação que merecíamos, por outro lado Ele nos deu a vida, a nova direção, a nova mentalidade, coisa que também nós não merecíamos, e isso é a graça de Deus. Por isso que ele fala várias vezes, tanto no versículo 5 quanto no versículo 8, pela graça vocês são salvos. O motivo pelo qual estou fazendo isso é por causa do meu caráter, é por causa de quem eu sou. O motivo pelo qual Deus nos ama, sabe qual é o motivo? É por causa dele mesmo. Não há uma explicação em nós para Deus nos amar. Não há uma explicação, algum motivo que faça Deus olhar para a gente e fale, cara, olha, que cara está se esforçando tanto, eu vou lá salvar ele. Não. Pelo contrário, a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. Então o fato de Deus fazer, por que Ele fez tudo isso? Ele fez por causa da sua graça, por causa do seu amor. É por isso que Paulo usa as palavras misericórdia, amor, bondade, graça. Ele fez porque se Ele não fizesse, entenda bem, se Deus não fizesse isso, ninguém poderia ser salvo. Por isso que Ele fez. Queridos, entendam bem. Nós cremos que a salvação de todos nós aqui, em todos os níveis,
é uma ação soberana de Deus. É por isso que ele fala no verso 8, olha, ela é pela graça, mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie. O que é se gloriar? Para ninguém possa falar assim, não, eu fiz por merecer. Olha, Deus, de alguma forma, toda essa glória para o Senhor pode vir um pouquinho para mim, porque, olha, é somente do Deus eterno. Por isso, então, que não é por obras, é somente pela graça de Deus. Rapidamente, pensar dessa forma, isso pode nos ensinar algumas coisas, já estou terminando. Em primeiro lugar, esse é um texto que destrói qualquer tentativa de você tentar impressionar Deus. Você, de alguma forma, que é novidade para você tudo isso aqui, mas se você tem buscado ter uma vida correta, o que eu não duvido, bem provável. Eu conheço muita gente que não é cristã, que não é de igreja nenhuma, alguns até mesmo ateus, mas são pessoas dignas, corretas. Mas entenda muito bem, você jamais poderá impressionar a Deus com as suas boas atitudes. Porque até as suas boas atitudes, elas vêm corrompidas do pecado. Até as grandes doações, elas têm lá no fundo, um pouquinho de, olha, lá no fundo, eu fiz isso por causa de mim mesmo. Eu fiz isso porque de alguma forma eu quero tentar acalmar o meu coração, aplacar essa dificuldade que eu tenho, essa culpa, tudo mais. Então entenda muito bem, ninguém aqui é bom o suficiente para chegar até Deus. Em segundo lugar, algumas igrejas têm a pretensão, muitas vezes, de pregar e de ensinar que você pode fazer barganhas com Deus. Que você deve oferecer talvez um monte de coisa para que Deus possa derramar o favor dele sobre você. Cuidado com essas igrejas. Algumas ensinam que, olha, dê isso para que Deus derrame a graça dele sobre você. Cuidado. Porque esse texto também está nos ensinando que você não pode fazer nada para comprar a sua salvação. Algumas igrejas oferecem, pedem dinheiro, estão apenas replicando o que a Igreja Católica fez no século XV, XIV, XVI. É você comprar a sua salvação, você comprar um pedacinho do céu. Cuidado, esse texto destrói tudo isso. E terceiro, se você é uma pessoa que ouve tudo que eu estou falando aqui, e talvez talvez está vindo aqui na rede regularmente, e fala, poxa, que legal, eu acho legal isso, eu admiro vocês, eu acho bonita essa vibe aqui, esse louvor, pô, tudo legal, mas olha, Thiago, eu não consigo, cara, crer. Eu até queria ter a fé que vocês têm, eu até queria poder, sei lá, fechar o olho na hora da música, levantar minha mão, acho legal, acho bonito, mas eu não consigo fazer isso. Sabe o que é interessante? Sabe? Esse texto mostra também pra gente que ninguém consegue. A fé, ela também é um dom de Deus. Está aqui, olha o verso 8 comigo. O verso 8 diz, olha, pela graça vocês são salvos por meio da fé, e isto não vem de vocês. É um dom do próprio Deus. Hebreus diz que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Então você pode, às vezes, admirar a fé cristã, entenda bem, se você quer de fato ter a fé cristã, realmente confiar em Deus e ser salvo por Deus, você não precisa ter essa fé, essa qualidade interna, como se fosse, olha, eu tenho, você não tem, que pena. Não, não, o próprio Deus dá isso para você. Então você deve clamar, então, para que Deus possa colocar essa fé salvadora em seu coração. Você precisa clamar para que Deus te salve, que o resto Ele faz. É nisso que nós cremos. E para finalizar, para o que Ele fez? Legal, teremos o porquê Ele fez, mas para quê? Qual o propósito disso tudo? No verso 7 e o verso 10 nos dá uma boa pista. Verso 7 diz, olha, Ele fez tudo isso por causa do seu próprio amor e para a sua própria glória. Ele fez para que todos sempre a gente possa clamar e agradecer a Ele pela sua graça e pelo seu amor, porque Ele chamou para si um povo. Ele fez por causa disso. Deus vai ser eternamente glorificado pela sua graça e pelo seu amor. O fim é sempre Ele. Tem uma frase que na rede que a gente usa, e eu gosto de usar demais, é tudo sobre Jesus. Não é sobre nós, não é sobre você, não é sobre mim, é tudo sobre Jesus, porque agora vai ser sempre dele por toda a eternidade. Mas tem mais um motivo. O verso 10 diz que ele não só para a glória dele, mas ele diz que ele faz tudo isso também
tem um propósito imediato na igreja. Olha o que ele coloca. Porque nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para o quê? Para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós praticarmos. Deus fez também tudo isso para que nós, como igreja, pudéssemos viver vidas que glorificassem a Ele. Esse é um dos propósitos pelo qual Deus fez tudo isso também. Entenda bem, não é uma condição, mas é uma consequência. Nós não somos salvos por obras, mas nós somos salvos para as obras. E um dos propósitos de Deus nisso tudo é chamar um povo para si e que esse povo viva de maneira diferente, e que ame de maneira diferente, e que sirva de maneira diferente. Esse é o propósito de Deus para a igreja. É isso que nós aprendemos aqui nesse verso 10. Essa mudança, ela é perceptível ao mundo. Essa mudança faz com que as pessoas percebam que esse povo é diferente. Eles foram transformados, eles têm vida. É uma vida diferente, são concepções diferentes, são escolhas diferentes e são obras diferentes. Não são obras para alcançar algo, são obras porque foram alcançados. E eu creio que esse é um dos propósitos pelo qual Paulo coloca aqui. Queridos, eu estou ensinando, prometo para vocês. E eu confesso para vocês que quando eu leio textos como esse, eles têm sido um ensinamento muito grande de Deus para mim e para a nossa igreja aqui. Porque é claro que a gente quer ter uma pegada teológica e tudo mais, isso é muito importante. Mas como que o Senhor, desde o início da rede, e o pessoal aqui sabe muito bem disso, tem nos despertado para essa realidade prática da fé cristã. E olha que interessante, num texto tão teológico como esse, num texto que fala sobre a pecaminosidade do homem e a grandeza e a graça de Deus, quando ele fala que um dos propósitos disso é a glória do próprio Deus, mas também no verso 10, para que vocês também produzam e façam boas obras, é um baita ensinamento para a gente como igreja. E queremos viver isso. Se você foi transformado por esse amor, se essa mensagem faz sentido para você, olhe para o seu coração e identifique aonde você precisa viver essa realidade. Aonde que as boas obras precisam de fato frutificar em sua vida. Para a glória de Deus e para seu crescimento. Se você é um visitante e para ti tudo isso aqui é uma grande novidade, você aprendeu quem você é. E você aprendeu o que Deus fez por você. O que você vai fazer nesse instante é pedir para que Deus, nesse momento, abra os olhos do seu coração, os olhos espirituais, e faça perceber e compreender a grandeza do amor dele por você. E aquilo que ele fez por você em Cristo Jesus. Jesus morreu por você, ele tomou o seu lugar. E essa é a melhor mensagem que você pode ouvir essa noite. Baixe sua cabeça e feche seus olhos. Se você é um cristão, você poderia nesse instante não fazer outra coisa a não ser bendizer e louvar o nome de Deus por aquilo que Ele fez por você. Eu não sei quando foi a última vez que você teve essa dimensão, que você sentiu realmente como você foi objeto do amor de Deus. Peça para que teu coração se abra cada vez mais para esse entendimento. Para que o Evangelho cresça em seu coração cada vez mais. E que se produza em você alegria, gratidão. Para que se produza em você um desejo real de servir a Deus, de servir a tua igreja. Para que isso produza em você amor por outras pessoas. Para que isso produza em você menos pecados. Para que isso produza em você um amor real por Deus, em responder a esse amor. Porque você está tão constrangido com aquilo que Deus fez por ti, que você não quer outra coisa a não ser viver inteiramente para Ele. Se você é um cristão, peça para Deus te dar um coração assim nesse instante. Peça para que essas mensagens, ao refletir sobre o que nós cremos, te levem a uma adoração ainda mais real e profunda. Peça para que você saia desse comodismo espiritual, sempre mais do mesmo. Olha
ore a Deus para que Ele mexa realmente com as bases do teu coração, da tua mente, e que isso produza mudanças genuínas em você. Se você não é um cristão, hoje é um dia talvez de você orar e falar: Senhor, por favor, me dá essa fé salvadora. Você não tem capacidade de produzir no seu coração. Ela é um dom de Deus, é um presente de Deus. Ore com Deus nesse instante. Talvez você nem crê em Deus, fala isso para Ele. Mas saiba que esse Deus, Ele ama você. Que Ele entregou o seu Filho por você. Que Ele pode transformar a sua vida hoje. Que Ele pode dar vida hoje, nesse instante, agora. Que Ele pode te ressuscitar. E te dar uma nova direção e fazer de você uma nova pessoa para a glória dEle. Senhor, nós cremos que a Tua palavra foi pregada. E precisamos do Senhor, Deus, a fazê-la cada vez mais viva em nossos corações. Pedimos, Deus, para que Teu Santo Espírito possa invadir nesse instante cada coração, cada mente dos que aqui estão presentes. E para que o Senhor, Deus, realize o trabalho que o Senhor quiser realizar. Se o Senhor, Deus, nesse instante, hoje, se o Senhor quiser, Deus, salvar pessoas e transformar vidas, o Senhor é Deus. Esse é o nosso desejo, o Senhor sabe disso. Se o Senhor, nesse instante, quiser mexer com aqueles que já são do Senhor, mas levá-los, Deus, a um novo patamar espiritual, a uma nova realidade com o Senhor, Deus, faça a Tua vontade, Deus. Mas crie em nós um coração desejoso de andar com o Senhor, de viver para o Senhor, de responder cada vez mais, Deus, ao Teu Evangelho. Produz, Deus, em nós, por favor, as boas obras. É assim que nós oramos. Em Cristo Jesus. Amém. Queridos, nós estamos caminhando já para o final do nosso culto, mas hoje nós vamos ter um tempo especial aqui um pouco diferente. Essa semana eu tive o privilégio de conhecer o Rafael. Rafael é um missionário lá do norte do país. E conversamos bastante essa semana sobre o ministério, sobre a realidade dele. Temos amigos em comum. Ele também estudou no Palavra da Vida lá no norte, eu estudei aqui em São Paulo. E conheci um pouco da realidade dele lá. E tivemos, assim tempos bem preciosos para conhecer um pouco daquilo que Deus tem feito nele, através dele no norte do país. E hoje ele vai estar aqui rapidamente dar uma palavra sobre o ministério dele lá. Eu dei alguns minutos para ele do nosso culto, para que ele pudesse falar um pouquinho do que Deus tem feito numa realidade que talvez a maioria de nós aqui não conhece, longe daqui pra caramba, muitos não têm essa noção do que está acontecendo em outros lugares. Isso vai ser muito bom para a nossa igreja, ter esse conhecimento. Acho que vai ser um tempo muito legal. Rafael, pode vir aqui e vai falar um pouquinho do projeto e da igreja que ele tem liderado lá no norte do país. Boa noite. Boa noite. Privilégio para mim estar aqui com vocês. Tem um versículo para deixar e, por acaso, tem muito a ver com o que o Tiago compartilhou com a gente hoje. A dependência que nós temos de um Salvador, né? e que a salvação que nós obtivemos é pela graça de Deus, né? Não parte de nós, é Deus que nos dá. E Paulo, que escreveu aos Efésios, também escreveu aos Romanos, é o versículo que eu queria deixar. E Paulo é um cara que colocou como estilo de vida para ele, como objetivo da vida dele, né, proclamar o Evangelho. A partir de uma experiência que ele teve com Deus, a partir dali foi o motivo, a razão de viver para ele. Tanto que ele chega a dizer que a vida dele não importa, contanto que ele cumpra o ministério dele. E o versículo que eu queria deixar está em Romanos, capítulo 10, a partir do verso 11, que diz assim: portanto, a Escritura diz, a partir do 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A condição para a gente alcançar a graça de Deus, quando ela nos encontra. Né? Mas aí ele coloca
alguns passos. Né? Todo aquele, como porém invocarão aquele que não creram? E como crerão naqueles de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, e ele cita Isaías 52, 7, e fala: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Deus me alcançou e um dia me fez entender que eu precisava dedicar minha vida a falar do Evangelho para outras pessoas. E eu queria compartilhar com vocês um pouco do que ele tem feito através da minha vida nesse campo. A Ministério de Esperança, pode mostrar o próximo, vou tentar ser bem rápido para vocês, talvez não dê para ter uma noção grande do que é lá. Nós temos um pouco tempo, mas vocês podem já pensar na possibilidade de um dia conhecer pessoalmente lá. Juntar, formar um grupo, talvez com a igreja, ou fazer um contato com a gente para conhecer de perto. A gente tem recebido grupos em viagens missionárias. Então, pode ser uma possibilidade para vocês. Fica lá em Caiçal, fica perto de Belém, por volta de 1 hora de Belém. E aí um pouquinho do mapa de Caiçal. Ali são vários rios, essa região do Furo das Marinhas. Tem uma ilha muito grande ali à esquerda, a ilha de Mosqueira. E a parte que está marcada à direita no mapa é a comunidade onde eu moro. E descendo o rio abaixo, 1 hora, 40 minutos, outras comunidades que a gente tem acesso. O pastor Wilson foi quem começou o trabalho em 2005. Em 2004 foi quando ele mudou para o Pará. Ele é de Limeira, em São Paulo. E foi a convite do Palavra da Vida para trabalhar lá. E depois sentindo o coração de morar na comunidade e trabalhar mais de perto com ribeirinhos. Aí, uma apresentação breve minha. Comecei em 2009 como seminarista do Palavra da Vida, no meu primeiro ano. E por acaso, eu já conheci o pastor Wilson antes. A gente se encontrou no ministério. E isso foi confirmando o chamado de Deus para a minha vida, de ver alguém que eu já conhecia, que eu já admirava, já acompanhava o trabalho. E saber que eu ia ter alguém bem capacitado, me mentoreando, me direcionando ali. A Karina, minha noiva. Deus me deu a graça de conhecer essa graça, que é a Karina. E a gente está planejando casar, já está marcado para o dia 18 de fevereiro do ano que vem. E ela está no seminário hoje, hoje ela está na comunidade, não é o estágio dela, mas cada tempinho livre que ela consegue, ela está lá. Então, o estágio dela foi só ontem, não ficou até hoje. E ela, de manhã, já foi para Caiçal. Já tem assumido muita coisa lá e tem me ajudado bastante. E meu primeiro dia em Caiçal, ali à esquerda, limpando o terreno onde hoje onde hoje é a igreja. Aquele barracãozinho de madeira que vocês viram aí, foi onde a gente começou a reunião dos cultos lá. O Gabriel, que é o nosso amigo em comum, estava nesse dia, fazendo essa limpeza aí. E a foto da primeira equipe com quem eu trabalhei. Um pouquinho do passo a passo da igreja, esse ano ela completou 5 anos, e um pouquinho do quanto ela cresceu. Aquele barracão, hoje está esse prédio aí, foi construído antes um barracão de alvenaria, que deu condições melhores de trabalho, e hoje, graças a Deus, temos um tempo melhor, um espaço melhor para se reunir. Ainda, finalizando a construção, a gente já começou a usar, pode mostrar, próximo. E um projeto missionário feito pelos irmãos da própria igreja. No começo era uma vitória nossa reunir 5 crianças numa escola bíblica. E hoje temos a escola bíblica com 50, 70, 90 crianças. Com a graça de Deus, eles têm vindo, se aproximado para ouvir a palavra. E os adultos foram chegando também depois. E um pouco do trabalho feito pela igreja lá. Biblioteca, tivemos a graça também de inaugurar uma biblioteca na igreja. Os livros foram todos doados, já estavam lá os livros. Depois a gente correu atrás de recursos para levantar o prédio onde tem biblioteca e 3 salas de aula também, que são usadas lá. Escolhendo de futsal, a quadra foi a última parte de construção na igreja, foi inaugurada ano passado, em dezembro, e junto com ela foi inaugurada as salas, que já existiam, mas foram estruturadas com mesas e bancos para cada faixa etária, adaptado para eles, para melhor aproveitamento. Oportunidade que alguns membros da igreja tiveram de se preparar. Aí é um curso de escola bíblica. As meninas, à esquerda, estão aprendendo sobre ensino bíblico, e à direita um curso de evangelismo. Alguns jovens da igreja puderam ir com a gente para fazer esse curso. E o seminário que eu faço hoje, fiz 2 anos no PV, e hoje estou fazendo um curso da Cobapa, Convenção Batista do Pará,
E 3 jovens da igreja estão tendo a oportunidade de fazer esse curso comigo, já pensando em preparar a liderança local para assumir responsabilidades mais sérias na igreja. E aí um pouco do envolvimento com a Karina, mesmo ela não sendo estagiária de lá, ela aproveita o tempo dela para estar junto. E em julho, depois de ter feito já os estágios de julho, ela foi lá com um grupo. O pai dela é pastor, o tio dela é pastor em Atibaia, foi com um grupo lá para a igreja, e ela foi quem realizou uma EBF lá. Então a foto de cima da EBF e um pouco do contato dela com as crianças de lá. Futuros projetos que a gente tem para lá, já casados, morando lá a partir do ano que vem. Pastor Wilson, que foi quem fundou o projeto, o trabalho lá, está saindo. Esse ano já é o ano sabático dele, mas por já ter alguém lá capacitado para tomar conta do trabalho, então já está há muito tempo lá, já está muito desgastado e está entendendo já que está chegando o tempo dele sair. Então, não, quase que confirmado, mas a partir do ano que vem pode ser que já fique só eu e a Karina lá, tocando o barco sozinho. Então, alguns projetos que a gente já tem sonhado para lá. Dos ministérios que, além dos ministérios que já existem. Lá é difícil, até a comunicação do evangelho por conta disso, a leitura é muito fraca. A alfabetização de adultos, o índice de analfabetismo é grande entre os adultos. E ensino bíblico nas escolas. É uma porta que a gente crê que pode alcançar muita gente, além das crianças e adolescentes que têm já vindo à igreja. E um pouco dos desafios, a adaptação dela, eu já estou há um bom tempo lá. E mesmo eu tendo nascido em Belém, é muito próximo de mim isso aqui, mas eu precisei passar por uma adaptação quando eu mudei para lá. E na adaptação no casamento, claro, os que já são casados, pelo menos eu escuto muito isso, os primeiros anos é muito ajuste e tal. Oramos por isso também. E é um pouco da realidade local, né, que é um choque, é algo que a gente vai enfrentar e se envolve riscos. Desde que eu mudei para lá no passado, já estou desde 2009, só que indo aos fins de semana. Então, ano passado eu mudei, estou morando lá, e só ano passado minha casa foi assaltada 3 vezes. Mas Deus tem dado direção, esse ano não teve nenhum assalto, e a gente crê que Deus tem o controle de tudo. E abertura nas escolas para que a gente possa realizar as aulas de ensino bíblico na escola. Se tempo me permitir, eu queria mostrar, esse é o nosso contato. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais, entrar em contato com a gente pode, a partir disso, passar a mandar notícias do nosso ministério para vocês. E queria mostrar um trecho de um vídeo que é de quando o tio da Karina estava lá com a igreja dele. E junto com ele foram 2 dentistas e os filhos que também pretendem seguir carreira como os pais. Eles se converteram há 1 ano, o trabalho dele lá foi muito grande. A gente tem recebido outros grupos, com médicos, com dentistas, outros não tem gente da área de saúde, mas cada igreja que vai com os recursos que tem, com as habilidades que tem, para servir o Senhor junto com a gente lá. E no caso dele tinha esses dentistas. E tem um pouco, eu não vou mostrar o vídeo todo, mas mostra um pouco do quanto as pessoas percebem o efeito desse trabalho lá e a impressão que os dentistas tiveram enquanto eles estiveram lá com a gente. Quando Deus realmente quer abençoar, não existe lugar escondido para Deus. E hoje a prova é isso aí. É que Deus enviou vocês nesse lugar para nos dar essa alegria muito grande. O que marcou muito é que criança com 6, 7, 8, 9 anos já perdendo dentes permanentes. Para mim foi uma sensação muito conflitante, um conflito de sensação.
ficar uma sensação de satisfação, de alegria de poder aliviar esse povo da dor, porque está incomodando, mas ao mesmo tempo ficava muito frustrado de ter que extrair um dente permanente. Mas foi um trabalho cansativo, foram 3 dias e meio de atendimento, chegamos a atender 200 pessoas e foi muito corrido, mas assim, o aprendizado, a cada pessoa, a necessidade de cada um, o carinho, a espera deles por esse atendimento, isso impacta muito. Estou aqui para agradecer esse trabalho que vocês estão fazendo, a parceria junto com a gente, de dar essa ajuda constante. Apenas assim, que muitos e outros tipos de trabalho que vocês vêm fazendo com a gente, de educativo também, né, em relação a isso, porque as nossas crianças, a população daqui precisam muito desse apoio de vocês. Uma semana e um ano não é nada. Isso não é nada para ninguém. Então é muito pouco em vista do que Deus dá pra gente. Então a gente tem que trabalhar, se dedicar e mudar essa história. Isso é algo muito significativo, muito expressivo, porque a saúde é muito deficitária aqui na comunidade. Atendimento mais próximo leva praticamente 1 hora para chegar e as pessoas têm dificuldade de ter esse acesso. Esse valor que nós deixamos aqui é o valor do reino de Deus. E isso vai impactar com certeza as pessoas e as portas dessa comunidade vão se manter abertas para o Evangelho. A comunidade de Caiçara se encontra no município de Santa Bárbara do Pará, a 40 quilômetros de Belém. E um dos grandes desafios é a predominância da Igreja Católica. Os moradores daqui são de maioria católica. E o consumo de álcool e drogas é muito intenso. Esse trabalho começou em 2005, através do pastor Wilson. Então ele começou com as visitas através de um barco que ele conseguiu comprar, levantando recursos nas igrejas por onde ele passava. E deu início ao que estamos vivendo aqui hoje. Eu lido com crianças de 7 a 10 anos. Então, cada classe aqui tem o seu jeito de falar de Deus. Sabe? O nosso projeto, ele é muito bom por quê? Porque, primeiramente, o pessoal da nossa igreja, ele é bem louco. Então, ele passa na rua, sai chamando, sai falando, sai trazendo as crianças. Que é muito legal ver a Kombi cheia chegando, as crianças moram longe, mesmo assim elas têm a oportunidade de vir. Isso é muito bom, muito legal. E é muito bom pra gente refletir também, né? Quanto às vezes a gente deixa de ir na igreja, a gente mora perto, a gente tem carro, e as crianças aqui se esforçam, vai 20, 30 crianças em uma Kombi, e a galera vai buscar, depois volta umas 3, 4 vezes, e tem sido muito bom pra gente. A gente consegue ver a importância desse trabalho, o quanto as pessoas elas precisam, o quanto é necessário mesmo propagar a palavra de Deus. E, de fato, tem pessoas que não sabem nem a história de Jesus e o que, de fato, Ele fez por nós. E nós precisamos levar isso, nós precisamos levar esse amor. Eu acho que quando você vem, muda muito a sua concepção de mundo. Você conhece uma realidade diferente da sua e eu acho que isso é principalmente o que faz você dar valor e saber ser grato pelas coisas. É uma coisa
única. É aquela coisa que a gente tem uma microvisão lá da nossa casa, mas só depois que você vem aqui, você torna a microvisão para a macrovisão, aprendendo que realmente é diferente do que aquilo que você vê. Eu vi aqui que muitas pessoas precisam muito mais do que nós e que a gente precisa ajudar mais as pessoas. Cara, isso ajuda muito, não eles, mas a gente também. A gente cresce muito a nossa vida espiritual com o Senhor. Isso ajuda muito a gente não só com o Senhor, mas com a vida mesmo. A gente aprende muita coisa, né? Aprende a agradecer o que o Senhor dá pra gente. Você que é cristão, eu aconselho a fazer uma viagem missionária, experimentar isso, uma coisa muito de Deus, muito bom pra gente, não só pros outros. A gente acha que a gente vai se doar, mas na verdade a gente está recebendo muito das crianças, a gente tem um retorno muito bom. A questão de atendimento também é um retorno muito bom. Então, eu aconselho todo mundo a fazer uma viagem missionária, falar de Deus para as pessoas. E a gente tem que ter o foco em expandir o reino de Deus. Olá, eu sou Davi. Eu gostei muito dos tios ter vindo aqui, fazer essa viagem por nós e agradecer a eles sempre. E eles têm ensinado a gente sobre a palavra de Deus, como ajudar as pessoas que necessitam. E por isso eu estou agradecendo eles aqui agora, porque eu quero, quando eu crescer, eu quero ser igual a eles, seguir a palavra de Deus e andar no caminho dele. Olhando para a correnteza deste rio, me veio à mente como ela passa muito rápido. O nosso tempo também é rápido, o nosso tempo é curto. E por isso que missões tem que ser um estilo de vida para todos nós. Porque missões são feitas, ela é feita com os pés que vão, com os joelhos daqueles que ficam e com as mãos daqueles que contribuem. Hoje, nós estamos no pé. Nós estamos aqui representando a Igreja de Cristo, representando a nossa igreja. E a palavra do Senhor diz que quão formosos são os pés daqueles que anunciam a palavra de Deus. Mas também precisamos contar com as orações. Precisamos contar com as mãos que contribuem para que isso aqui seja uma realidade. E nós aqui, nessa comunidade, é uma realidade hoje porque nós contribuímos, nós investimos em missões. E isso é importantíssimo, nós como igreja fazer. E nós precisamos que você entenda que isso não é para poucas pessoas, isso é para toda a igreja. Isso é para todos aqueles que compõem o corpo de Cristo. Isso inclui eu e você, exatamente você que está assistindo agora este vídeo. Este recado é para você. Mesmo que você não possa vir aqui, mas você pode estar de joelhos na sua casa orando por esse tempo que nós vamos estar aqui. Você pode não estar apenas só de joelhos, mas usando as suas mãos para contribuir. E isso, com certeza, investir no reino de Deus é o melhor investimento que você faz na sua vida. Eu espero que você possa estar aqui no próximo ano, juntamente comigo e juntamente com esse grupo aqui, para que nós continuemos a fazer missões, ajudando o próximo e cumprindo o ID de Jesus, como está em Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao versículo 20. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. É um pouquinho do trabalho que a gente tem feito lá. Essa é a cobertura aqui. Eu falei que muitos vão com seus recursos e com o que pode ser feito, né? O cara que fez o vídeo, ele foi lá só para fazer o vídeo. O trabalho dele é esse, ele tem uma produtora de vídeo, ele foi só para fazer a cobertura e ajudar na divulgação, incentivar pessoas a se envolver, contribuir e participar de projetos como esse, né? Então, agradeço a oportunidade. Então, que vocês possam orar por isso, orar por esse projeto, orar pelas coisas que a gente ainda tem para fazer. Os dentistas pretendem voltar, já estão com a viagem marcada para o ano que vem, dia 21 de julho, eles vão estar lá de novo. É o primeiro grupo que vai embora já com a data da volta marcada.
Então, ano que vem eles vão estar de novo, fazendo novos atendimentos. Fizeram a ficha de cada paciente que eles atenderam para voltar e ver como é que eles estão e continuar atendendo. Com isso, a gente já está sonhando em construir consultório lá, comprar material odontológico. Então, que Deus levante recursos para isso. E oração também por mim, para que eu possa levantar mantenedores para continuar. Não que eu vá deixar por conta disso, mas que eu possa conseguir me manter de uma forma melhor. Ainda mais agora com o plano de casamento em vista. Valeu, Thiago. Deus abençoe. Obrigado a todos. Deus abençoe a vida de cada um. Obrigado, Fel. Obrigado pela palavra. Que Deus possa te abençoar nesse grande desafio lá no Pará e no norte do país. Muito legal, gente. Muito bom ver outras realidades. Orem por isso, para que Deus possa nos usar nessas novas realidades, tá bom? Estamos acabando já nosso culto. Passamos do horário um pouco hoje. Nosso culto aqui dura 1h30 normalmente. Hoje passou um pouquinho. A gente quer fechar só com umas comunicações muito importantes para a gente, tá bom? Temos falado sobre boas obras aqui. E essa semana, grupos pequenos, obrigado, Lia. Vai ter os nossos grupos pequenos, estamos tendo já 3 localidades, Centro, Glória e vários cristais. Se você tem interesse, quer fazer parte desse projeto, por favor, nos procure no final do culto, tá ok? O Vitor está com as crianças ali, né? Você pode me procurar para que a gente possa colocar você no grupo, fazer parte, tem sido muito bom para a igreja, tá bom? Gente, pode passar, Lia. Pessoal, essa é uma casa que o Senhor colocou na nossa realidade de igreja desde o ano passado. Muitos aqui conhecem essa casa de uma senhora que necessitava muito de ajuda. Ela construiu com um pouco de dinheiro que ela tinha um cômodo. Esse cômodo cedeu o teto, estava praticamente caindo. E como igreja nós ficamos assim, muito sensibilizados e entendemos claramente que o Senhor nos levou a fazer algo por essa pessoa. Nos levantou uma pessoa para construir uma casa nova, de um cômodo virou essa casa bonita, essa linda casa aí. E essa semana eu fui com o Vitor e com o Matheus, pode colocar aí. Começamos a fazer a elétrica essa semana, a igreja comprou material, nós nos envolvemos lá. Amanhã nós vamos retornar lá, eu, Vitor e Matheus, para terminar a parte elétrica, levar um pouco mais de choque, terminar o serviço lá. E no sábado, pode passar aí, será o nosso mutirão. A gente quer como igreja se envolver nesse projeto. Então no sábado nós vamos lá para pintar a casa, para limpar a casa, que está uma casa suja de obra ainda, né? Para limpar a casa e para pintar essa casa, tá bom? Vai ser a nossa primeira experiência, nós não sabemos ainda como fazer, tá ok? Não sabemos ainda como pintar, tá ok? Nós vamos aprender, né? Temos uma semana para aprender, tô brincando, mas para que a gente vai nos instruir lá, mas a gente quer se envolver como igreja, é uma forma prática de a gente demonstrar o amor cristão. A pessoa assim, que não é da nossa igreja, lá de Vidas Ostras, mas foi um caso que nos apareceu, ficou muito claro o Senhor nos encaminhando para se envolver nisso como igreja, e eu estou muito animado, porque eu acho que vai ser muito legal. Na semana passada eu, o Vitor e o Matheus, a gente já curtiu muito trabalhar juntos lá. Se você quiser e tem disponibilidade para ir amanhã, nós vamos juntos passar o dia todo lá amanhã, mas no sábado, se você tiver interesse no sábado de participar desse mutirão, para tudo, tá bom? A gente precisa de pessoas dispostas a ajudar. Tanto para limpeza, nós vamos levar balde, vassoura, pano, fazer aquela limpeza de obra e vamos pintar, vamos embalar tudo, levar jornal, colocar fita crepe quanto é canto, porque a galera não deve ser muito boa da pintura aí, mas a gente vai proteger bem e vamos tentar pintar por dentro e pelo menos à frente. Então é uma forma que a gente quer se envolver, uma situação de muita necessidade, é uma senhora já que só tem ela e sua filha, não tem condições nenhuma, iam morar num cômodo muito pequeno, o Senhor foi gracioso com ela, surgiu essa casa bonita e a gente quer se envolver com isso como igreja, tá bom? Não está nos nossos planos se envolver como igreja com isso, mas está nos planos de Deus, né? Então a gente está bem animado, vamos sair daqui sábado, 8 horas da manhã, de frente para o hotel. Se você tem interesse em ir, Bruno, levanta a mão, vai procurar o Bruno, esse garoto bonito, com essa camisa xadrez aí, azul, tá bom? Você vai procurar o Bruno e Bruno, eu quero ir, cara, conta comigo, para a gente ter uma noção de quantas pessoas vão e do que você pode levar. Se você tiver rolo na sua casa, pincel, coisa de pintura, avisa o Bruno. Mesmo que você não vá poder ir, mas você pode emprestar para a gente vai botar tudo bonitinho, porque a gente precisa comprar, não precisa comprar esse material para fazer, vamos comprar só a tinta, mas procura o Bruno, tá bom? Quer ajudar para limpar, para carregar coisas, a gente quer tentar deixar a casa bem pronta já para a senhora poder fazer a mudança. Ela tem uma certa urgência já de mudar e a gente vai para lá, tá bom? No sabadão. Bom, último aviso, queridos.
Nós começamos uma nova classe de ponto de partida, é uma classe para novos membros aqui da Red, tanto para pessoas que querem batizar, quanto pessoas que querem fazer parte, conhecer melhor a nossa igreja. Se você tem interesse, por favor, me procure no final do culto, a gente poder bater um papo, tá ok? A gente está em breve de fechar uma nova turma da classe do ponto de partida. Vamos orar? Antes disso, deixa eu só apresentar os visitantes, me dá só mais um minuto. Quem está aqui pela primeira vez? Faz o finalzinho rapidinho, por favor. Nosso muito obrigado. A recepção vai entregar um cartãozinho para você. Isso. Fica de mão levantada para ele poder identificar você. Tem ali no fundo também. Isso. Joia. Aqui na frente. Que bom que vocês vieram conhecer a Red, conhecer o nosso trabalho. Nosso muito obrigado. Tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês, da família de vocês. Se você puder preencher esse convitinho, você destaca essa parte com a balinha, com o cartão, fica para ti. A outra parte você entrega o pessoal na saída ali, para a gente poder entrar em contato com você depois. Tá bom? Nosso muito obrigado. Gente, vamos orar? Vamos começar a fechar os teus olhos. Vamos orar pela nossa semana. Temos muitos desafios. Ore por você, ore pela sua família. Ore para o Evangelho, praticar boas obras para a glória de Deus. Ore por isso. Obrigado, Senhor, por esse tempo que tivemos aqui juntos. Nós te agradecemos, Deus, que buscamos em todos os atos desse culto glorificar ao Senhor, mostrar que tudo isso aqui é para o Senhor e por causa do Senhor. E terminamos, Deus, esse momento assim, com nossas consciências tranquilas, porque fizemos o melhor que podemos fazer para a tua glória e para a tua honra, Deus. Senhor, esse culto acaba, mas nosso relacionamento com o Senhor não, jamais terminará. Então pedimos, Deus, para que na nossa ida para nossas casas, para que na comunhão depois do culto, no bate-papo, para que no nosso trabalho, nossos estudos, possamos viver e andar com o Senhor ao longo dessa semana. Nos ajude em nossos desafios. Se Deus nos fortalece em nossas provações, para que nossas alegrias possamos glorificar e render graça sempre ao Senhor, e para que o teu nome de Deus seja glorificado através de nossas vidas. Esse é o nosso desejo. Se Deus com os nossos desafios como igreja essa semana, os grupos pequenos, esse mutirão, queremos muito, Deus, honrar ao Senhor as oportunidades que nos aparecem. Então motiva essa igreja, nos dá a alegria de te servir, que no sábado a gente possa ter um grande grupo lá, demonstrando a transformação que o Senhor causou em nossas vidas. Porque separar um tempo, talvez um dia, para ajudar alguém que a gente nunca viu, investir condições, dinheiro num projeto, numa casa de uma pessoa que a gente não conhece, por somente a tua graça e o teu amor, Deus. Nós queremos ser provas vivas, Deus, desse amor. Então nos abençoa, nos dá um bom tempo juntos como igreja. Obrigado, Deus, por esse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Tu vai embora correndo, você pode tomar um cappuccino, tá? Você pode tomar um cappuccino, tá ok? Bebe uma água ali fora, bate um papo com os teus amigos. Essa semana vai ter uma organização especial na segunda igreja também, né? Sexta, sábado, domingo, congresso 180, né? Vai ser um tempo muito legal para jovens, para adolescentes, uma igreja parceira, não é isso, Marcão? O pastor Denis, que é de São Paulo. Cara fenomenal. Às 8, sábado às 7h30 e domingo, 9 horas da manhã, à noite, vocês estão aqui. Jóia. Então a gente pode ir na sexta-noite, sábado-noite e domingo de manhã. Lá, né? Olha que legal, né? Gente, Deus abençoe vocês, um grande abraço e até semana que vem. Até mais.